sétimo ano, bom dia para vocês. Vamos à nossa gramática. Vamos lá. O que nós temos aqui na nossa gramática? Eu estou achando que está meio escuro aqui. Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Vamos à nossa gramática, ok? O que nós temos aqui? Eu passei para vocês da página 132 a 139 e depois da 141 e 142. Na página 132 da gramática, nós estamos falando sobre o uso do acento grave, ok? Então, nós temos algumas regrinhas na página 132 e na página 133, ok? Vamos ver algumas dessas regrinhas. Quando nós usamos a crase, nós temos mais regras além dessas aqui. Só que nós vamos ver essas que estão na gramática de vocês, ok? Então, nós temos aqui alguns casos do uso do acento grave. Por exemplo, antes de nomes femininos, tá? Eu posso usar? Sim, o uso vai depender do meu verbo. Então, eu vou olhar os exemplos, nós vamos analisar os exemplos, ok? Entreguei o bilhete à menina. Aí, prestem bem atenção. Entreguei o quê? O bilhete. A quem? Eu já tenho uma preposição aí. A quem? A menina. Aí eu tenho um artigo. Então, eu vou fazer a fusão do artigo com a preposição. Então, eu tenho a crase. O uso do acento grave, tá? O processo. O que significa crase? Crase é essa união, essa fusão do a preposição com o a artigo. Então, nesse caso aqui, tá? O que meu verbo pediu? Eu entreguei alguma coisa. Entreguei o quê? Entreguei o quê? O bilhete. Eu entreguei o bilhete a quem? Então, eu tenho a preposição, a quem, preposição, e eu tenho o a de a menina. Houve a fusão e eu tenho o emprego do acento grave, que é o que nós vamos usar aqui. Entreguei o bilhete a, com acento grave, menina. O segundo exemplo. Entreguei o livro àquele inspetor ali. Vamos fazer a mesma compreensão. Entreguei o quê? O livro. A quem? Àquele inspetor ali. Então, ou seja, mesma coisa. A preposição e o a, que eu tenho aqui, juntinho, do aquele, houve uma fusão e eu vou usar novamente o acento grave. Ok? Outro exemplo. Em expressões femininas. Essas expressões femininas que nós estamos vendo aqui, elas são locuções adverbiais, ok? De modo, de tempo. Então, eu tenho aqui à vontade, à tarde, à noite, às vezes, à toa, às ordens. Então, essas expressões femininas, essas locuções adverbiais aqui, elas levam o acento grave, ok? Então, Rosa ficou à vontade, tem o acento grave, na casa de Emílio. Ele vai me ligar à tarde. Esse à tarde é uma locução adverbial de tempo e é uma locução, é uma expressão feminina. Então, eu tenho aí que usar o acento grave, ok? Em expressões que indicam horas, às 10 horas, às 2 horas, às 14 horas, tá? Chegarei na sua casa às 14 horas. Nós usamos, já sabemos disso, ok? E nas expressões à moda de, à maneira de. Por exemplo, feijoada à moda nordestina. Então, ou seja, à moda. E essa expressão também nós utilizamos crase. O que quer dizer? Por exemplo, feijoada à moda nordestina. Ela é feita conforme se faz lá no Nordeste. Então, à moda de. Isso que quer dizer, tá? Churrasco à gaúcha. À moda de, à maneira de. Essas duas expressões, elas levam acento grave. Então, ou seja, churrasco à gaúcha é como os gaúchos fazem o churrasco deles lá, tá?
E nós temos outros casos, nós temos no finalzinho da página, nós temos na página 132, nós temos 3 janelinhas rosinhas aí. Antes de pronomes possessivos. Quando nós usamos pronomes possessivos, eu uso da crase é facultativo. Eu posso usar ou não a crase, tá? Então a escola fica próxima à nossa casa. Acento grave. A escola fica próxima à nossa casa. Só o artigo. Desculpa, só a preposição. Então, ou seja, eu uso ou não. Eu tenho essa opção de utilizar ou não. Usando a preposição até. Estarei na sua casa até as 14 horas. Então, quando eu uso a preposição até, eu posso, depois dela, usar o acento grave ou não. Tá? Eu posso usar até as 14 horas e até as 14 horas, com ou sem, tá? Depois, a distância, ou seja, distância, né? Espaço. Então, eu tenho assim, ficou observando o ensaio à distância de. Posso usar? Posso. É uma expressão feminina? Sim, mas essa daqui, ela tá indicando medida. Quando você indica medida, eu posso ou não usar o acento grave, ok? Conseguimos ler o cartaz à distância de 10 metros. Olha a diferença. O primeiro, eu não especifiquei a distância. Quando eu não especifico a distância, eu posso ou não usar a crase. Quando eu especifico a distância, eu tenho que usar a crase. Conseguimos ler o cartaz à distância de 10 metros. Aí eu tenho que usar. Ok? Se eu especificar, uso. Se eu não especifico, uso ou não. Ok? Na página 133, nós temos quando nós nos referimos a lugares. Por exemplo, Manaus é minha terra natal. Vou a Manaus. Vou a Manaus. Opa, vou a Manaus. Vou a Manaus, venho de Manaus. Então, ou seja, quando eu uso de, quando eu volto de, eu não uso crase. Quando eu volto da, eu uso crase. Por exemplo, vou a Paraíba, venho da Paraíba, aí eu uso crase. Vou a Paraíba tem crase. Volto da Paraíba, beleza, tá? Vou à Inglaterra, volto da Inglaterra. Então, vou à Inglaterra, eu uso crase. Entenderam? Vou a Portugal, volto de Portugal. Então, não uso crase. Isso nós vamos estudar mais lá na frente um pouquinho. Ah, não, mas eu acho que vocês vão estudar isso aí só no ensino médio, que é o paralelismo sintático. Ou seja, eu tenho que fazer essa concordância, esse paralelismo, esse como é que a gente fala? Ai, me fugiu a palavrinha agora. Essa concordância de eu uso preposição aqui, eu tenho que usar ela aqui, ou não. Isso é paralelismo, é dentro da sintaxe, mas só no ensino médio. Me lembrei disso agora, esqueçam isso. Então vamos lá, por enquanto. Antes de palavras masculinas, nanani, tá? Ando a cavalo. Não posso. Cavalo é o cavalo, não posso usar, né? Antes de verbos no infinitivo, tá? Tem algumas tarefas a concluir. Concluir está no infinitivo, então aí não tem crase, ok? Antes de pronome pessoal do caso reto, ela, ele, não uso. Antes de pronomes de tratamento, não uso. A não ser senhora, senhora, senhorita e dona, ok? Deixa eu ver. Eu acho que para vocês ele não mencionou isso aqui, não. Não mencionou para vocês aqui, não. Deixa eu seguir aqui. Lá no finalzinho para lembrar, tá? Quando eu trabalho com verbos em movimento, por exemplo, vou à praia.
Praia é palavra feminina. Então, verbo vou. Tô em movimento. Estarei em movimento. Uso crase, tá? Vou à escola, vou ao mercado, vou à Bahia. Tranquilamente, seguindo. Na página 134, nós temos exercícios para vocês colocarem em prática. Tá? Depois nós temos classe de palavras. Palavrinha certo. Certo como substantivo ou certo como pronome indefinido. O nome já diz. Vocês vão saber identificar quando vocês não puderem medir, mensurar, né, quantificar. Aí é pronome indefinido. Ok? Nós temos também advérbio. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. A questão 22 da página 134, tá lá assim. Certas pessoas se assustam com trovões. Certas pessoas. Eu sei quantas pessoas? Não, eu não sei. Então é pronome indefinido. Ok? O certo é falar a verdade. Olha, antes dessa palavrinha certo aí eu tenho o artigo. Então, ou seja, o artigo substantivou a palavrinha certo. Então, eu tenho como certo, aí nesse contexto, um substantivo. Então, classificação, substantivo. O motorista agiu certo ao parar no semáforo. O motorista agiu certo. O motorista agiu errado. Então, ou seja, eu estou determinando com o verbo agir. Ele agiu certo, ele agiu errado. O que modifica verbo é um advérbio, tá? Os advérbios, eles modificam um adjetivo, né? O próprio advérbio. Aqui no caso, deixa eu ver se eles têm mais algum... ela só mostrou aqui com verbo e com advérbio. Só essas duas situações só. Deixa eu ver um diferente aqui. A letra F. Procure dar as respostas certas na entrevista. Respostas certas. Está modificando, poderiam ser respostas erradas. Então, ou seja, eu estou modificando o nome respostas. E respostas é um substantivo. O que modifica substantivo aqui nesse exemplo aqui? Adjetivo. Então, certas aqui é um adjetivo. Entenderam como é que é feito esse exercício? É desta forma, tá? Deixa eu me ver. Página 135 é exercício, tem uma leitura, a compreensão de um texto e uma interpretação. Ok? 7º ano, falando sobre verbos transitivos e intransitivos ou transitivos. O verbo intransitivo, relembrando, é aquele que não pede complemento. João nasceu. Todo mundo entendeu que ele nasceu. Manuel morreu. Todo mundo entendeu que ele morreu. O que eu acrescentar aí, o que eu for acrescentar, pode ser um lugar, pode ser a forma que ele morreu, pode ser a hora em que ele morreu. Isso não é complemento verbal. Isso daí é um termo acessório, ok? É uma adjunta adverbial, diferente. Por isso que os verbos intransitivos, eles, dependendo do contexto que eles... O verbo, dependendo do contexto em que ele é usado e ele sendo classificado como verbo intransitivo, no caso nasceu e morreu não tem como ser transitivo, né? Nós temos outros que podem ser usados nas duas formas. Então, ele só pode ser classificado como intransitivo. O que eu acrescentar aí não é complemento verbal, é adjunta adverbial, ok? Então, vamos ver. Lá no exercício 5, nós temos uma janelinha rosa lá. A Mata Atlântica, o que está pedindo? Para identificar o verbo e outras informações que estão sendo pedidas. Um exemplo, a Mata Atlântica é o 4º sistema mais ameaçado do planeta. Qual é o verbo dessa oração aí?
Nós temos aí o verbo ser, que ele está flexionado, é. Então, o verbo é. A Mata Atlântica é o quarto sistema mais ameaçado do planeta. Qual que é o sujeito? Esse verbo está se referindo a quê ou a quem, ok? A informação que está sendo dada é referente a quê ou a quem? Qual é? A que no caso aqui, né? A Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é o meu sujeito. É o meu verbo, ok? Predicado. Retirei o verbo. O que me sobrou? É o quarto sistema mais ameaçado do planeta. Predicado. Predicado. Então, nós já destacamos o sujeito, o verbo e o predicado. O verbo faz parte do predicado. Tipo de predicado. Para eu saber classificar qual é o tipo de predicado, eu tenho que fazer o quê? Saber qual é o tipo de verbo que está sendo usado naquela oração. Eu tenho aqui o verbo ser. O verbo ser, ele denota o quê? Estado. Verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, são os mais utilizados. Então, ele é um verbo de ligação. Todas as vezes que eu tenho um verbo de ligação no meu predicado, o meu predicado será predicado nominal. Ok? Se não é predicado nominal, eu tenho lá um verbo que denota uma ação. Então, eu tenho um verbo significativo, ele deixou de ser predicado nominal e passou a ser um predicado verbal, onde o meu núcleo do meu predicado é um verbo. Núcleo do predicado é aquela palavrinha mais importante que eu tenho no predicado. Qual é o meu predicado? É o quarto sistema mais ameaçado do planeta. No caso aqui é um substantivo. Nós estamos falando de quê? De sistema. O que está sendo ameaçado? É o sistema. Tá? O que é o quarto? É o sistema. Então, ou seja, é a palavra mais importante. É aquela que se sobressai no meu predicado. É um substantivo, no caso aqui. Então, eu tenho núcleo do predicado, sistema. Tá? Nós vamos continuar. Aguardem um minuto, ok? Há uma continuação desse conteúdo aqui.